Olá pessoal, sejam bem-vindos à terceira aula da disciplina de Programação Orientada a Objetos. Essa aula será uma aula prática. Vamos resolver o exercício que deixei na aula anterior. Lembremos então do exemplo. Queremos escrever uma ou mais classes em Java para calcular o saldo de uma conta corrente que pertence a um correntista. Tá? Temos algumas coisas que precisamos levar em consideração. Nessa aula, apenas vamos levar em consideração a segunda, terceira e quarta. O sistema deverá permitir fazer saques, depósitos e transferências. O saldo nunca pode ser negativo. E a conta corrente deve incluir a data de abertura da conta. O primeiro que falei é, temos que pensar nas classes. Que atributos vão ter, que métodos vão ter cada uma dessas classes, certo? Então, antes de começar a programar, a vocês tentarem programar e já resolver o problema, vocês primeiro têm que pensar nas classes. Que classes precisamos? Então, eu vou voltar um pouquinho de novo. Precisamos identificar nessa descrição quais são as classes. Então, ele fala, escreva uma ou mais classes em Java para calcular o saldo de uma conta corrente. Já identificamos aí uma classe, conta corrente, certo? Depois temos, o sistema deverá permitir fazer saques, depósitos, transferências, são métodos que vai ter a conta corrente. O saldo nunca pode ser negativo, é uma característica que devemos levar em consideração, uma restrição, né? A conta corrente deve incluir a data de abertura da conta, certo? Então, a gente poderia criar, por exemplo, uma classe data. Além disso, eu passei um pouco aqui, né? Essa conta corrente pertence a um correntista. Então, temos uma outra classe importante aqui que é correntista. Vejamos, então, a estrutura das classes. Temos a classe conta, aqui. Temos a classe data. Então, temos a classe conta, a classe data e a classe correntista. O que vai ter a classe data? Vai ter o número da conta e o saldo. E os métodos necessários para, por exemplo, fazer depósito, fazer saque, consultar o saldo e fazer uma transferência. A classe data, o que ela vai ter? Vai ter o dia, o mês e o ano. Vejam que todos são privados. E a correntista vai ter o CPF do correntista e o nome do correntista. Cada um vai ter os seus métodos correspondentes. Já vimos que é importante trabalhar com métodos set e get. Aqui temos, por exemplo, get dia, get mês e get ano, para poder acessar os atributos dessa classe. E temos apenas um método setData para poder setar os valores do dia, do mês e do ano. Tá? O mesmo para o caso de correntista, temos os métodos set e get correspondentes. E, além disso, temos uma classe chamada registro contas, onde vai estar o programa principal. Agora vamos criar o projeto e todas essas classes no Eclipse. Estamos já no Eclipse e o primeiro que vamos fazer é criar um projeto Java. Então, vamos a File, New, Java Project. Colocamos o nome do projeto, vou colocar meu projeto. Banco. Vejam que aqui tem uma opção para colocar os pontos Java separados dos pontos classe, o que falamos na aula anterior. E terminamos. Tem outras opções, não vamos falar nessa aula sobre isso. Depois, para mostrar como trabalhar com pacotes, vamos separar as classes em dois pacotes. Vamos colocar, então, no pacote utilidades, a classe data. Então, vamos criar um novo pacote, new, package, utilidades, terminar. E vamos criar um outro pacote chamado controle. Então, de novo aqui, new, package, controle. Vamos colocar nesse pacote as demais classes, né? Tínhamos 4 classes. Vamos deixar as outras 3 classes ali. Tá. O primeiro que vamos fazer é criar
a classe registro contas, aquela que tem o programa principal, no pacote controle. Vamos para New, Class, vai se chamar registro contas, certo? E vamos incluir aí o arquivo, o método main. Terminar. Automaticamente ele já cria o main, certo? Vamos apagar isso daqui só para não ocupar espaço. Então já está nosso programa principal criado. Depois vamos a começar a desenvolver cada uma das classes que falamos antes, né? Comecemos pelas mais fáceis. Comecemos por data. Vamos colocar então em utilidades a classe data. New, class, data. Ela não vai ter um main dentro. Pronto, terminar. Ok, ele criou, ele fala que está dentro do pacote utilidades, tá? Então ele já faz todo o gerenciamento dos pacotes. E agora vamos colocar aqui os nossos atributos. Lembrem que os nossos atributos a gente coloca como privados. Então é private. O atributo primeiro vai ser dia, que é do tipo inteiro. Depois temos o mês e o ano. Ok, vamos criar aqui também todos os métodos necessários get e set. Tá, então vamos colocar um método público void setData, que vai permitir setar os valores do dia, do mês e do ano. Então ele vai receber 3 parâmetros, o dia, o mês e o ano. Certo? Aqui vamos atribuir esses valores aos atributos, dis.dia igual a dia, dis.ano. Vejam que aqui aparece já a lista, né, das coisas que ele tem, dos atributos que ele tem. Dis.mês igual a mês e dis.ano igual a ano. Pronto. Podemos ter alguns métodos para devolver o dia, o mês e o ano, certo? Que seriam o get dia, o get mês e o get ano, que eles devolvem inteiros, são públicos também. Colocamos no formato primeiro o get e depois o nome do atributo, e ele retorna o dia. Vamos ter o outro método para retornar o mês. Retorna o mês. E o último método público que retorna o ano. Retorna o ano. Podemos criar também o construtor para inicializar os valores da data. Então, o construtor é público, tem o mesmo nome da classe, data, e vai receber como parâmetro o dia, o mês e o ano. Então, vou copiar isso daqui só para a gente ir um pouquinho mais rápido. E ele vai atribuir o dia para o dia, o mês para o mês da classe e o ano para o ano da classe. Certo? Então, até aqui já criamos a nossa classe data. E agora vamos para a próxima classe. Antes de passar para a próxima classe, vamos mostrar um método, como implementar um método toString para imprimir os dados da nossa data. Então, vamos colocar aqui um método público a mais, que ele devolve um string, que vai se chamar toString. Certo? Então, ele simplesmente vai devolver um string que vai concatenar o dia, o mês e o ano separado por slash. Então, return
dia, mais, para ficar no formato bonitinho, slash, mais, o mês, slash, mais o ano. Certo? Tá, então ele vai devolver dia, mês e ano nesse formato e vai devolver um string. Agora vamos para a nossa próxima classe. A próxima classe vai ser correntista. Vamos colocar ela dentro de controle. New class correntista. O nome dela, maiúscula. E de novo. Correntista. Pronto. Certo? Vamos colocar o que ele vai ter. Vamos colocar apenas o CPF e o nome da pessoa. É privada. É um atributo privado. E o nome também. Ok, vamos criar os get e o set novo de todos desses dois atributos. E o Eclipse permite ajudar nessa tarefa. Se você vai criar os básicos set e get para todo mundo, você pode ir em Source e na opção gerar os gets e os sets correspondentes para essa classe. E aí ele vai perguntar para que atributos você quer criar os get e os set. Vamos colocar para os dois, para o CPF e para o nome. Ok. Prontinho, ele criou para nós, a gente não teve que escrever nada. Certo? Tá bom, então essa é a nossa classe correntista. Vamos criar um outro método que ele devolva também o correntista em um formato bonito, né? E o construtor que está faltando nesse método. Tá, então vamos criar um método que mostre o CPF e o nome. De novo o método toString. E ele vai retornar, string com maiúscula, né? E ele vai retornar o nome e o CPF. Vou colocar assim, CPF, 2 pontos, para que mostre o CPF. E o nome do lado. Pronto. Então vai mostrar ele vai devolver um string com o CPF e o nome do correntista. Ok? Vamos criar também um construtor para ele. Vamos chamar de... Tem que ser chamado com o mesmo nome da classe, correntista. E ele vai receber os dois parâmetros, o CPF e o nome, e atribuir esses valores para o CPF e o nome. Ele recebe o CPF e o nome. Aí, atribuímos esses parâmetros para os atributos correspondentes. CPF igual a CPF, dis.nome igual a nome. Ok, então já temos a nossa classe correntista, a nossa classe data. E agora vamos para a nossa classe mais complicada, que seria a conta. Vamos criar a conta aqui, nesse pacote, uma nova classe chamada de conta. Terminar. Temos a nossa classe conta, que está dentro do pacote controle. E então vamos criar aqui os atributos da conta. Só para lembrar os atributos que tinha, vamos para a outra tela. Isso, então temos número de conta e saldo. Ok, mas ele tem também uma data. Então aqui uma data
está associado à conta e ele também poderia ter um ou mais correntistas. Então, poderíamos colocar aqui um conjunto de correntistas, se fosse uma conta conjunta, por exemplo, de marido e mulher. Então, vamos ter 2 correntistas, poderiam ter mais. Então, vamos incluir aqui todos esses atributos. Número de conta, saldo, data e correntista. Voltando para o Eclipse de novo, então temos private, né? Número de conta é inteiro. Saldo é double. Ele vai ter uma data de abertura da conta, também é privado, do tipo data. Vamos chamar de data de abertura. E ele tem também um conjunto de clientes, certo? De correntistas. Então, também é privado. Vou criar um vetor de correntistas. Certo. Vejam que aqui está apontando algum problema com data. Por que está apontando problema com data e não com correntista? Correntista está dentro do mesmo pacote, data não. Então, precisamos incluir também o outro pacote, certo? Então, vamos ver se aqui nos ajuda. O que fala? Podemos importar a classe data desse pacote daqui ou a classe data de utilidade. No nosso caso, como a gente criou uma data, vamos então importar a data de utilidade. Pronto, ele já colocou import, utilidades, classe data desse pacote. E agora não dá mais certo. Pronto, agora continuamos com os métodos. Vamos ver os métodos que estão aqui. Temos fazer depósito, fazer saque, consultar saldo e fazer transferência. Vamos começar então com o fazer depósito. Ele recebe um double, né? Então aqui vamos colocar fazer depósito. Fazer depósito que é público. Ele poderia ser um void ou ele poderia retornar um boolean falando que foi ou não foi feito o depósito. Vamos colocar, eu sei que coloquei void no anterior, mas poderíamos colocar boolean aqui. Fazer depósito. Vou colocar junto. Ele recebe como parâmetro qual é a quantidade que vai ser depositada na conta. Então, é um double. Monto. E aqui poderíamos perguntar se o monto é maior que 0, maior ou igual que 0. Fazemos o depósito, então agora o saldo vai ser igual ao saldo anterior, mais o que foi depositado, que é o monto, e retornamos que foi feito o depósito. Caso contrário, retornamos falso. Não foi possível fazer o depósito, porque não podemos colocar montos negativos. Tá, o próximo método é fazer saque. Também é público. Ele vai devolver um boolean. Fazer saque. Ele recebe também um monto que vai ser tirado da conta, né? Pronto. Podemos fazer uma verificação também, aqui nesse caso, que o monto deve ser sempre, se a gente tem, por exemplo, um saldo de 500, a gente não pode tirar da conta 700. Então, o saldo tem que ser maior que o monto. Se o saldo é maior que o monto, podemos fazer o saque. Então, agora vamos ter que o nosso saldo, o nosso novo saldo, é o saldo anterior menos o que foi tirado da conta, o monto do saque. E retornamos verdadeiro. Foi feito o saque. Caso contrário, retornamos falso.
Pronto. Então, já temos fazer saque, fazer depósito. Está faltando o nosso método fazer transferência. Então, também um método público. Poderíamos colocar também que de tipo boolean ou void. Tanto faz, vamos colocar void. Vamos colocar melhor boolean. Fazer transferência. Tá? Eu preciso saber para que conta eu vou fazer a transferência, então eu vou receber como parâmetro uma conta, C, e um monto. Tá, então aqui, vou mudar aqui o nome melhor, conta destino. Bom, aqui então, para fazer a transferência, vamos tirar da conta e colocar na conta destino. Para isso, vamos usar os métodos que já criamos, né? Então, primeiro vamos a fazer o saque da conta origem. Então, é dis.fazer o saque. De que quantidade de monto, tá certo? Já fiz o saque. Se ele me retornou que ele conseguiu fazer o saque, então vou fazer o depósito na outra conta. If diz fazer saque é igual a true, podemos fazer o depósito na outra conta. A outra conta se chama destino. Destino.fazer depósito. De que quantidade do monto. E conseguimos fazer então a transferência, retornamos true. Caso contrário, retornamos falso. Prontinho, estão então os nossos métodos. Fazer transferência. Tem aqui algum probleminha. Então, vamos ver o que ele está apontando. Ah, está faltando aqui uma chave, né? Pronto. Então, já temos os nossos métodos de fazer saque, fazer transferência e fazer depósito. Tá, poderíamos colocar os métodos get e set. Não vou colocar agora por causa do tempo, mas vamos ter aí alguns detalhes para ser levados em consideração. Vejam que aqui a conta tem uma data de abertura. Se fazemos o get de data de abertura, temos que tomar cuidado de não retornar a referência, certo? Temos que fazer um clone. Para isso, vamos precisar de alguns conceitos que apenas abordaremos nas próximas aulas. Tá bom. Vamos criar aqui o construtor dessa classe para poder terminar de fazer o nosso main. O construtor de nossa classe vai ser público, conta, ele vai receber o número da conta, a data de abertura, que é do tipo data, e nosso grupo de correntistas, que é um vetor de correntistas, né? Vou copiar esse daqui. Certo? Está faltando a chave aqui. Pronto. Então, o que vai fazer o dis.conta, número de conta, igual à conta que passei, o número da conta que passei. O dis.data de abertura é igual à data de abertura que passei como parâmetro. O dis.correntistas é igual aos correntistas que passei.
minúscula. Certo? Então, ele vai criar uma conta com o número de conta, a data de abertura e o correntista. Vamos supor que o saldo, a gente pode mandar também um monto para poder inicializar a conta com esse monto, o saldo da conta com esse monto. Então, vamos colocar aqui, double monto. Então, dis.saldo igual a monto. Vamos supor que o usuário ingressou todo direitinho, não vamos fazer a validação se o monto é positivo ou negativo, tem que ser positivo, né? Vamos agora para o nosso programa principal para terminar o nosso programa completo. Então, vamos para o registro de contas. Agora, vamos aqui criar uma data. Vamos supor que vamos criar uma nova conta. Vai ser criada uma nova conta. Então, primeiro vamos a criar uma data. Vamos chamar de D, igual a new data. Vou chamar o construtor com o dia de hoje, por exemplo, 7/4 de 2017. Vamos criar depois um correntista. Vamos criar 2 correntistas, tá? Então, correntista C1 igual a new correntista. Vejam que então ele tem um CPF e um nome. Primeiro o CPF e depois o nome. Então, vou colocar aqui um CPF e um string. E o nome. Vamos criar um outro correntista. Correntista 2. Não copiou. Vamos colocar um CPF para ele e um nome. Pronto. Vamos criar então agora o nosso vetor de correntistas. Ok, vai ser chamado de correntistas. De tamanho 2. Depois vamos atribuir, colocar esses 2 correntistas nesse vetor. Então, vamos colocar em correntistas na posição 0 o C1. Em correntistas na posição 1 o C2. Ok? Agora vamos criar uma conta. Mas antes de criar a conta, vejam que aqui tem um errinho que está apontando por causa de que precisamos importar a data, a classe data de utilidades. Por está certo, vamos chamar agora o construtor da nossa conta para ver se já temos todos os dados. Então, vamos criar uma conta. Conta 1. Chamamos o construtor da conta corrente. Vamos ver que parâmetros ele tem e a ordem dos parâmetros. Faltando aqui o new. Então, ele tem o número da conta, a data de abertura, o vetor de correntistas. Então, o número da conta, vamos colocar qualquer número aqui, é um int. O que mais? A data de abertura, que criamos lá em cima, é o D. A lista de correntistas está em correntistas. O que mais precisamos? Dá para enxergar aqui.
Vamos ver o que mais precisamos em conta. Então, está a lista de correntistas e o monto. Então, voltamos aqui. Está faltando um monto. Vou depositar 200. Pronto. E agora quero imprimir quanto que tem a conta 1, os dados da conta 1. Vamos ver se a gente já implementou o método toString aqui. Não estou lembrando se implementamos o toString. Está faltando, então vamos implementar esse método aqui. Então, estamos na classe conta. Vamos implementar um método toString em conta. Ele devolve um string. Só para imprimir os dados da conta. Ok, vamos a retornar então o número da conta. Certo, vamos a retornar o saldo. Vamos colocar nessa ordem, pois poderíamos ter colocado o nome das pessoas, né? O saldo. Certo. Depois vamos colocar a data de abertura. E aqui vamos chamar o método toString da data. Na verdade, não precisamos colocar, ele já chama automaticamente. E, finalmente, a lista de correntistas, né? Só que aí, a gente vai precisar fazer um for para imprimir todos os correntistas. Então, vamos criar aqui, antes de retornar, um string. Esse que vai ser a resposta, né? Vou colocar aqui resposta. E vamos aqui fazer um laço para imprimir os correntistas. Igual a 0 e menor ao tamanho da lista de correntistas. O tamanho e mais. Vamos imprimir cada um dos elementos desse vetor. Então, vamos aqui chamar o método então de correntistas toString. Então, vamos colocar aqui rpta igual a rpta mais o correntistas na posição i. A gente pode colocar aqui um espaço só para não mostrar os dados dos correntistas juntos. Pronto, então agora voltamos de novo para a nossa classe registro contas e vamos chamar agora o método toString de conta. Vamos ver agora se tudo funciona. Está pedindo para salvar tudo. Opa, deu um errinho aqui. Tem aqui um problema na classe conta. Vamos arrumar o problema. Está sobrando um parênteses aqui, né? Vamos ver se isso só. Ainda tem um problema na classe conta. Aqui está o toString, né? Está faltando o return. RPTA. Esquecemos de retornar o valor. Então, vamos ver agora se já está certo. Gravando. E agora deu certo. Então, imprimiu o número de conta esse, o saldo de 200, a data de abertura esse, o CPF e os donos dessa conta são esses dois. Podemos fazer operações, vamos fazer uma operação de fazer um depósito na conta para ver se está funcionando.
Então, vamos fazer conta 1, ponto depósito, fazer depósito. Vamos fazer um depósito de 300. Só para ver se está funcionando, imprimimos os dados da conta de novo. Então, vejamos se funciona. Certo, então tinha 200, fiz um depósito de 300 e agora tenho 500. Vocês podem testar em casa, então, fazer saque e fazer transferência. Então, essa foi a aula de hoje, espero que vocês tenham gostado e até a próxima.